E aí depois os caras meio que falaram, pega aí. Fica aí, vai, já que vocês estão cuidando. Vocês querem isso aí mesmo. Beleza, vamos lá então. Para você que acompanha o Na Barreira, hoje o nosso papo é com um cara que jogou em todos os clubes paulistas, jogou pela seleção brasileira e tem um grande nome aí no cenário nacional, César Sampaio. César, prazer em receber a gente. Prazer é meu, bem-vindos aí. Obrigado pelo papo. Vamos começar falando um pouquinho da tua vida, da tua carreira. Você começou no Santos, é isso? Fez a tua base lá? Sim, eu comecei no Santos. Bom, eu sou oriundo aqui de São Paulo, da capital, né? Os meus pais são de Jaú, do interior de São Paulo. Eu... Tá vazando lá, né? Não tem problema não. Tá. Vocês estão de sacanagem! Eu comecei jogando no Centro Educacional de Jabaquara, que era um projeto social. E fiz testes aqui nos quatro, né? Fiz teste no Palmeiras, não passei. No Corinthians não passei. No São Paulo não passei. E no Nacional aqui também não passei. Na verdade, no São Paulo eu comecei jogando futsal, passei no futsal e fiquei jogando futsal, joguei durante 3 anos. E aí meu pai falou, pô, você é ruim, vai trabalhar, vagabundo, não quer trabalhar e tal, né, que só fica atrás de bola. Porque vale lembrar que na época não era que nem hoje, que deslumbrava uma carreira que ia ganhar dinheiro, né? Era bem diferente, né? Pelo contrário ainda, eu peguei o finalzinho onde jogador de futebol era mal visto, né? Era uma imagem até negativa. Os pais, a grande maioria não queria que as filhas se envolvessem com o jogador de futebol. Peguei esse finalzinho assim de preconceito mesmo contra a classe. E aí eu jogava no Centro Educacional de Jabaquara. O Lima era o coordenador. O Lima ainda hoje é um dos coordenadores da categoria de base lá do Santos. Ele me arrumou uma oportunidade e eu fui para Santos, né, com 13 para 14 anos, e aí passei no teste lá. No campo já? No campo já. E fiquei 8 anos em Santos, né? Aí você ficou só no campo, saiu do salão? Só no campo, Na verdade, o primeiro ano não tinha alojamento, porque o alojamento lá em Santos, não sei se é assim ainda, mudou um pouco. Parece que já tem, do lado administrativo, já tem um outro espaço que eles alojam os meninos. Mas as vagas eram limitadas e esse primeiro ano que eu joguei no Santos não tinha lugar no alojamento. Então eu morava aqui no Jabaquara, eu ia para a escola, eu ia para Santos de manhã, né? Levantava umas 5 horas da manhã, o treino começava às 8 lá, pegava o metrô, o ônibus, voltava, ia para a escola, e voltava da escola e ia para o São Paulo à noite. Caraca. E porque o São Paulo me dava ajuda de custo e o Santos eu não tinha remuneração nenhuma. Então meio que o São Paulo bancava você ir para o Santos. O São Paulo foi o meu patrocinador. Esse primeiro ano meu de Santos, meus pais não tinham condições para arcar com esse custo. E então sou muito grato ao São Paulo aí por isso. Não passei no teste, mas eles meio que bancaram aí esse primeiro ano. E aí fiquei o primeiro ano assim, daí no segundo ano já fui para Santos, né? Com 15 anos já fui para Santos e fiz minha categoria de sub-15, 17, 20 joguei pouco. Eu subi profissional já com 17 para 18 anos, juvenil. E sou muito grato a tudo que vivi, não só pela formação, mas os grandes exemplos. Eu me considero até um privilegiado que na minha formação eu tive palestras com o Pelé, com o Mengalvio, o Coutinho, o Seu Pepe, time fraco, Zito, os grandes nomes. Os caras estavam na parede e de repente aparecia. Muito legal. Então, e o Santos ainda tem uma cultura de valorizar a base, né? Até hoje. Naquela época já era assim, César? Já. Esse valor, a base? Sim, os torcedores, a imprensa mesmo, né? Se tem algum menino na base bom, existe toda uma atmosfera para que esse menino possa ter uma oportunidade. Se ele vai ser bem sucedido ou não, é muito relativo. Mas assim, o Santos só vai para o mercado ainda hoje, só vai comprar algum jogador
quando não encontra isso na base. E existe uma pressão dos torcedores e são mais pacientes também. Aqui em São Paulo, né, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, se o menino não vai bem, se oscila um pouco, a maioria já tiram. Lá não, lá esse menino tem, eu acho que é o caminho mais rápido dentre os grandes clubes da base profissional por ter essa identidade, esse DNA. E também para o menino se firmar, porque nos primeiros anos, assim, dependendo da idade, é normal que os meninos oscilem um pouco. E o Santos é paciente com isso, né? Hoje o Corinthians aqui em São Paulo, mais por conta da dificuldade econômica, tem dado mais espaço. E tem tido bom resultado. E variavelmente esse menino que vem da base vem com uma identidade assim. Que antigamente era o pessoal do Terrão, né? Que ele falava, vinha o pessoal do Terrão, já vem identificado com a equipe, né? A torcida também gosta, abraça também. E outra, você investe, querendo ou não, que nem você está dizendo, tem um investimento de alojamento, alimentação, todo esse investimento no menino, e você usar ele, você tá usando o seu investimento de vez ter ido no mercado, né? Que nem você falou, às vezes a saída está dentro de casa, os clubes parecem que estão descobrindo isso agora, né? Que a saída muitas vezes está lá dentro, que você cultivou isso, do que às vezes você busca no mercado, às vezes a mesma coisa que você tem lá dentro de casa, né, César? E não tem esse envolvimento, né? A gente entende que... Não é que entende, a gente tem visto jogadores que passam pelo clube, né? Independente do resultado, do serviço prestado ou do resultado obtido, da meta alcançada ou não, são jogadores que os empresários falam, você não foi bem, se for bem não esquenta não, que eu já tenho um negócio, uma coisa assim, né? E esses meninos que... eu sou meio suspeito que eu gosto muito da base, né? E entendo que... Estou conversando com um amigo, hoje nós, para os próximos anos, devido à globalização, né? A parte de... Tudo hoje é em tempo real, né? Nós viveremos o início e o fim, e também pelo business do mercado, nós viveremos o início e o fim, ou seja, um menino de 19 anos, vai ser muito difícil segurar um menino aqui, porque a partir dos 18 eles já podem se transferir, independente da posição hoje. Tem scouts do mundo inteiro aqui no Brasil, né, dos grandes clubes, principalmente dos top 5 da Europa. Então é muito difícil um menino bom jogador acima da média ficar até 20 anos aqui. Então, nós veremos o início da carreira do menino e o final, depois dos 33. Ou seja, dos 20 aos 33, os grandes jogadores estarão economicamente falando, em grandes centros. Isso não é um fenômeno brasileiro, acho que é mundial. Os países, e principalmente nós aqui do hemisfério sul, né, economicamente falando, os países não têm condições de combaterem com os grandes nomes da Europa, né, com o que tem se investido em jogadores no mercado europeu, principalmente. E aí tem China também. Agora Arábia Saudita. Não tem o que fazer, né, César? É uma coisa que não tem. Agora, será que é uma fragilidade da nossa lei ou é realmente o que você falou, é questão econômica e não vai ter o que fazer? Porque, poxa, o Neymar é uma exceção, que ele conseguiu segurar o máximo que deu aqui, eu acho que ele foi mais pronto até já para a Europa, né? Mas existe outro lado também. A organização das competições, dependendo do país, o menino não vai só pelo dinheiro, ele vai morar em um lugar mais organizado, infelizmente. Qualidade de vida também, né? Qualidade de vida, ele vai disputar as competições, de maior expressão. Sim. Ele vai ter acesso ao que tem de melhor no mundo. Não é só vai ganhar futebol, mais, né? Não é só o futebol. Tem todo um entorno eles apresentam um plano de carreira e um plano de vida para o atleta, né? Então ele vai seduzido que lá ele vai ter a vida dele. São empresas mesmo, né? Os clubes são empresas. E outra, ele não vai ter o pessoal invadindo o CT para bater nele, sabe assim? Ou vai jantar com uma namorada ou com uma esposa e é agredido e tal.
Então tem algumas outras coisas. Bom, eu quero deixar bem claro o seguinte, eu não sou a favor de que saiam, para mim, e até a gente falou, antes dos 23 seria interessante a gente desfrutar, né, do que a gente tem aqui, pelo menos a gente que produz essa matéria-prima e a gente não desfruta. Porém, os atrativos, não só econômicos, mas também esse pacote que é oferecido na Europa. Eu estava vendo a entrevista do Vinícius Júnior, né? Eu estava falando até com o Mauro César lá na ESPN. Ele falou, os diretores do Flamengo têm que ir lá tentar convencer o pessoal do Real e tal. Aí depois eu vi o Vinícius Júnior dando entrevista, o moleque tava seduzido, ele fala, o Modric me deu um abraço, os caras vieram falar, o Casemiro falou que o que eu precisar lá, ele vai me ajudar. Eu falei, já era. É um menino que há 2, 3 anos atrás tava lá jogando videogame com esses caras lá no videogame e hoje ele vai ser companheiro de time dos caras, não tem como. Eu falei, ainda falando da sua base, Sérgio, só pra gente deixar um pouco mais assim, você ficou 8 anos então no Santos, eu fiquei 8 anos no Santos. E você se profissionalizou em qual ano especificamente? Em 87. 87. E aí você lembra a sua estreia? Como é que foi a sensação? Minha estreia, eu me lembro, foi um jogo contra o Juventus, na Rua Javari, Santos e Juventus. Foi a minha estreia do Kazu, japonês, né? Também a gente jogou junto na base e subimos pro mesmo, na mesma época. Nós empatamos, acho 1-1. Depois ganhamos, eu não me lembro a competição, vai ser muito difícil. Ganhamos na Vila Belmiro. O Serginho fez o meu primeiro contrato, o Serginho Chulapo fez meu primeiro contrato. Eram outros tempos, né, de profissional. Ele falou, você tem algum representante? A gente falou, não tem nada. Meu irmão que cuidava das minhas coisas, mas não sabia. Ele falou, eu vou fazer, você quer que eu vou lá, subo lá? Falei, Serginho, tá? Ele falou, pra você for lá, você quer ganhar quanto? Você quer ganhar quanto? Eu ganhava R$100, assim, alguma coisa, R$150 de ajuda de custo. E aí eu falei, eu quero ganhar 1.000. 1.000? Não me lembro a moeda assim direito, mas foi mais ou menos assim. Aí ele voltou, falou, 3.000 tá bom? Eu falei, Sérgio, 3, cara? Eu falei, 1.000 já era 3. 1.000 já tava ótimo. Ele falou, só que tem o seguinte, agora você vai tocar todas as bolas pra mim. Eu falei, então você vai correr pra mim. Eu falei, e se eu ver você na noite, depois das 10 horas, vai pra 500. Eu falei, beleza, Sérgio, fica tranquilo. Vou correr. Fica tranquilo. Depois de uma ajuda dessa, 3 pau, eu falei, eu faço o que você engraxa o sapato, passo a roupa, faço o que quiser. E aí, mas você também nunca foi de noite ou foi, César? Você parece ser um cara tranquilão. Quanto a isso, você nunca teve problema, né? Não, cara, negão que não gosta de samba não é negão, né? Então a gente, desde na minha família, a gente tinha as reuniões lá, né? Tinha reuniões que demoravam um pouco mais, as festas, que varavam à noite. Quando você ia dormir, um tava acordando e aí ficava uns 2 dias, 3 dias assim. Mas uma coisa mais íntima, família, mais amigos, isso, assim, né? bem mais íntimo. Primeiro que não tinha dinheiro, então mesmo que quisesse dava para ele. E outra, os boletos tudo embaixo da foto. Então, quando eu subi para o profissional do Santos, eu já assumi parte da responsabilidade. Eu tenho um irmão mais velho, e meu pai, né, que eram os responsáveis assim por bancar as despesas de casa. Mas aí eu já, quando eu firmo esse primeiro contrato, eu já começo a assumir parte da responsabilidade. E também me converti, né, ao cristianismo. E aí, já foi bem nessa época? Foi bem, eu me converti com 18 anos. Então, até o Clebão tem um termo que ele fala que é a caixa, né? A gente tem assim uma vida cristã bem parecida, o início da vida cristã. E então, assim, era Deus no céu, pastor na terra, né? Então você ficava meio
esses crentes chatos pra caramba. Mas que foi bom, no início da carreira ajudou bastante. Foi. Porque eu agradeço muito a isso. Porque podia ter subido a cabeça, tá ganhando agora os 3 mil da época, aí você querer, né, curtir, talvez foi um... Gastar 4, ganha 3 e gasta 4. Porque a gente sabe que até hoje em dia é assim, o moleque às vezes se deslumbra com o que começa a seduzir o mundo, mulheres, à noite os amigos às vezes que não são amigos, né, e aí acabam levando para o mau caminho. Talvez foi um break para você. Eu agradeço a educação também. Meus pais não tiveram recursos assim para me dar uma qualidade de vida melhor ou até de estudo, mas a formação familiar, principalmente minha mãe, né, os pilares, os valores que ela me passou, a gente sempre guardou aí com muito carinho e fez muita diferença. Assim, quando a raiz é ruim, é difícil o fruto ser bom, né? Então, isso é independente do poder aquisitivo. Sim. E você sofreu na época ou em algum momento da sua carreira por ter esse lado cristão, um preconceito da classe, ou sabe? Porque hoje a gente vê, tem bastante, né? Hoje é bem maior, bem mais exposto. Por exemplo, o Santos mesmo, quando estava o Ricardo Oliveira lá, tinha uma galera... mas até citavam em momentos de crise, tá muita igreja, então você vê que até assim ainda tem ainda uns preconceitos. Na sua época, como é que era isso aí, ou na tua carreira você sofreu com isso? Não, bom, sofri, porque tivemos algumas situações onde você tem que se posicionar, né? Me lembro uma vez que o Santos não estava bem, e aí o pessoal falou, vamos tomar um banho de cachoeira e tal, para dar uma ali, para tirar os maus fluidos, tirar a zica. Aí eu falei, cara, e ainda o pastor tinha falado na igreja que o cristão tem que, não adianta ser crente só aqui, né? Então de sair na rua tem que se posicionar. Eu falei, aí tinha o Serginho, né? Falei, era o pastor e o Serginho, né? Cada um num lado. Falei, rapaz do céu, hoje. E eu era novinho, cara, tinha 18 para 19 anos. Aí eu falei, não vai, isso aí não tem nada a ver. E tava frio, cara. A gente concentrava na chácara, né? Subia a Serra Nicolau Moran. E aí, quando estávamos subindo a serra, de sair de Santos para subir a serra, para o ônibus. Falei, não, cara. Aí eu falei, eu não vou não. Você não vai? Eu falei, não vou. Acho que era quem estava, o Pedro Paulo, acho que estava eu, Paulo Leme, Pedro Paulo, os meninos da base, assim, do meu lado. Aí o Pedro Paulo falou, Serginho, o Sampaio falou que não vai não. Falei, ele não vai? Eu vou falar com ele. Aí veio e falei, caramba, ferrou. Você não vai por quê? Você tá uma perna do caramba, meu moleque. Falei, não, que é isso, Serginho, não é que eu não acredito nessas coisas. Você quer rachar o grupo? Ele falou, eu falei, não, que isso, pelo amor de Deus. Moleque, você tá folgado pra cá. Eu falei, você não vai? Eu falei, não vou. Aí aquele dia até eu falei, não vou, Serginho, tá muito frio, eu não vou entrar nessa caixeira aí, não. Aí, bom, foi lá, o pessoal foi, até acho que seu Pepe foi. Nossa. Seu Pepe era o treinador, e seu Pepe foi. Voltou todo mundo morrendo de frio. Ficou? Eu fiquei no eu falei, não vou. Falei, vocês podem me bater, pode fazer o que quiser, mas eu não vou. Aquele dia foi fera. Bom, aí foram e tal. Chegou à noite, né? Isso depois de jantar, assim. Todo mundo gripado. Porra, mas você recebeu. Gripado, não só gripado, o Paulinho McLaren, que era com dor de cabeça, febre. Nossa. Com febre. Garganta. Bom, moral da história. No outro dia, Paulinho não jogou, no outro dia, perdemos de 3-1. Em casa, o jogo. Falei, tá vendo? Era pra tirar a zica, parece que trouxe a zica. Falei, tá vendo? Não adianta, tem que jogar esse negócio de cachoeira, essas coisas não. Mas eu entendo assim que os jogadores, não só os jogadores, mas em geral o meio que você vive vai te respeitar muito mais pelo que você faz, né, no dia a dia, pela sua postura, do que pelo que você fala. Então as pessoas vão se aproximar de Deus, porque na Bíblia fala que nós somos a carta escrita, ou seja, as pessoas vão
ter interesse em conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, a Deus mesmo, pelo aquilo que está vendo que você faz, né? Sim, então, entre aspas, se você se posiciona não só com relação ao cristianismo, com relação a qualquer outra postura da sua vida, né? Decisão, escolha, né? E aí você vai ter que viver aquilo. Então, para mim foi algo sempre foi muito natural, um comportamento de um cristão, querendo ser referência ou não, a sociedade já te carimba, né? Então, passava uma menina, olhou a menina, os caras não perdoavam. Falou palavrão, o quê? É isso aí, pra você que acompanhou a primeira parte aí com esse papo com o César Sampaio, tem muito mais, ainda mais falando de Palmeiras, mais falando de seleção brasileira, afinal o cara tem muita história no futebol e vai contar tudo isso aqui pra você no Na Barreira. Então não se esquece, se inscreva no canal, compartilhe, avise seus amigos, siga também nosso Instagram, @nabarreiraoriginal. Um grande abraço e em breve a segunda parte pra vocês.